A paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para os meus companheiros de ministério, os pastores, também presbíteros. E eu quero, embora eu não seja um pastor dirigente de uma igreja, sou um presbítero, que tem um pastor sobre mim, mas eu quero falar sobre o que é ser um pastor. E nós vamos ler um texto que é bem claro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Pedro dizendo, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, preste atenção, pastor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha o versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, quando Pedro escreve aos presbíteros, ele está falando aos líderes, porque presbítero e pastor no tempo bíblico era praticamente a mesma função, era alguém que liderava a igreja, o líder de uma congregação. E Pedro está deixando bem claro aqui como o pastor deve proceder. Cuidar das ovelhas, não por força, mas de ânimo pronto, não por torpe ganância, pensando em lucro financeiro, né? Mas voluntariamente, se doando. Pessoa voluntária é aquela que se apresenta. Quem pode ser voluntário para ajudar a carregar um negócio aqui, para ajudar lá aos desabrigados, a carregar os mantimentos? Eu sou voluntário, são pessoas que estão prontas para servir. Então o pastor tem que agir assim, não como tendo domínio sobre o rebanho de Deus, tendo domínio. Tem pastor que bota as mãos no pescoço da ovelha e parece que a ovelha não é de Cristo, é dele. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Melhor do que dar ordens é dar exemplo. Então, esse é o verdadeiro pastor. O pastor é colocado na igreja como uma espécie de pai, como uma espécie de... É um guia. Ele usa a palavra de Deus como vara para guiar as ovelhas. Ele usa a palavra de Deus como cajado para socorrer as ovelhas. Então, para isso, foi chamado um pastor. Nós sabemos que os pastores são humanos. As ovelhas não exigem do pastor perfeição. Elas só precisam do pastor de amor. Porque Colossenses 3,14 vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Quando Jesus manda 7 cartas do Apocalipse, através de João, Jesus se referia aos pastores, aos líderes, assim, ao anjo da igreja. Olha que coisa interessante, eu estava conversando com um amigo há 10 minutos atrás, 20 minutos atrás, e ele falou algo sobre os pastores que eu também concordo. E na hora veio isso assim na minha cabeça, e que eu vou dizer agora, os pastores lá das cartas das igrejas do Apocalipse, o Senhor se relacionava com eles, se dirigia a eles como ao anjo da igreja. E olha que interessante, isso veio na hora, assim, fresquinho. Quando alguém te faz um bem, o que você chama essa pessoa? Olha, você me salvou, você foi um anjo de Deus para mim. Olha, você me ajudou, você foi um anjo de Deus para mim. A gente associa quem nos faz bem a um anjo de Deus, a um anjo do Senhor. Então, quando lá Deus está falando que o pastor é o anjo da igreja, eu entendo que Jesus quer que o pastor seja amigo, que o pastor seja companheiro, falar a verdade, ensinar a verdade, corrigir, aplicar a disciplina quando necessário. Sim, isso é expressão de amor. Falar a verdade, corrigir, aplicar a disciplina, mas com sabedoria, zelando por aquela alma verdadeiramente. Porque nós estamos vivendo tempos que muitos são pastores consagrados pelo homem. Tem até aqueles que compram uma carteirinha de pastor e vai abrir uma igreja.
sem Deus ter mandado, mas o pastor fiel, o pastor verdadeiro, o pastor que se compadece, muitos já não querem agir dessa maneira, porque isso traz consequências, isso implica em sacrifício. O pastor verdadeiro que luta pelas ovelhas, isso é sacrifício. Às vezes o pastor é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. É difícil, é um ser humano, a gente sabe sim, mas grande também será a recompensa daqueles que cuidarem bem das ovelhas do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que grande será a recompensa. Então, muitos hoje estão usando a palavra para dar desculpa do seu erro. Eu já vi alguns pastores dizendo, usando a palavra que fala sobre o filho pródigo, lá em Lucas, a parábola do filho pródigo, e muitos pastores estão usando essa parábola para dizer assim, o pai não foi atrás do filho, não. O filho que teve que voltar. Quando alguém se afasta da igreja, quando alguém se distancia, eles usam, porque eles não vão atrás, então eles usam essa palavra. O pai não foi atrás do filho. O filho que teve que tomar vergonha na cara e decidir voltar. É verdade. Só que o pai nessa parábola não é homem. Não é pastor. O pai ali é Deus. Eu já fui um filho pródigo. Eu aceitei Jesus com 14 anos, me afastei do evangelho e fiquei 12 anos afastado. Mas um dia eu falei, Deus, eu preciso voltar, eu quero voltar. Dentro do meu coração, eu retornei para a casa do Pai. E um dia eu fui para a igreja e Jesus fez a obra. É verdade, eu fui um filho pródigo e voltei para a casa do Pai. Mas quando Deus quer falar de pastores, a parábola não é do filho pródigo, é daquele pastor que deixou 99 no aprisco e se arriscou por uma que se perdeu. Como Davi. Davi, por uma ovelha, um animal, ele enfrentou um urso e um leão. Por isso ele foi um bom rei para o povo. Por isso ele era um rei que se compadecia do seu povo. Porque se ele tinha amor por uma ovelha, que era um animal, imagine por um ser humano. Mas ele não era perfeito, a gente sabe disso. Então Deus não exige perfeição. Hoje em dia as pessoas saem da igreja, deixam de caminhar, os pastores simplesmente dizem, eu não sou babá de ninguém. Não, não é babá. Mas é como um pai. Um pai, se o filho se distancia de casa, se um filho começa a mudar, começa a ficar diferente, será que esse pai deixa, tô nem aí, ele não se abre comigo? Ou será que o pai vai lá, filho, o que está acontecendo? É o maior para o menor, o maior demonstrando amor pelo menor, o pai demonstrando amor pelo filho, o pastor demonstrando amor pelas ovelhas. É isso que Deus espera. Ezequiel 34 fala dos falsos pastores, dos pastores infiéis de Israel, que a ovelha desgarrada eles não iam buscar, a perdida eles não iam procurar, a que estava doente eles não procuravam curar, as que estavam quebradas, com a sua patinha quebrada, ele não procurava ali ligar a patinha, a que estava ferida, ele não colocava o remédio sobre a ferida. E vai lá ver Ezequiel 34, o que Deus diz para esses líderes assim? Então é verdade também que a gente não vai salvar todos. O pastor não vai salvar todos. Mas Deus me deu uma analogia sobre o que é ser um pastor, não só para um pastor, mas para todo cristão. Porque a obrigação de amar não é só de pastor, é toda a igreja. Mas principalmente daqueles que são a liderança. Quantas pessoas que hoje só estão no evangelho porque um dia se afastou e o pastor foi atrás? Eu não desisto de você. E aí a pessoa se firma novamente e um dia ela está testemunhando, olha, eu estou aqui, porque quando eu caí, fraquejei, meu pastor foi atrás de mim, ele não desistiu de mim, e o carinho e o amor que ele teve para comigo me deu força para voltar. Que coisa linda de se ouvir um testemunho desse na igreja. Então, a pessoa, ela se afasta, a gente tem que pelo menos tentar. E Deus me deu uma analogia sobre isso como um médico na emergência de um hospital. Por exemplo, chegou uma pessoa lá que tomou 6, 7, 8 tiros. 2, 3 na cabeça, 4 pelo tórax. E o médico, pela sua experiência com aquele tipo de caso, ele sabe que 99% de chance daquela pessoa perder a vida. É 0,05% é 99,5% de chance daquela pessoa morrer. É só um milagre para ela viver. O médico poderia dizer assim, não vou nem tentar operar porque vai morrer mesmo. Mas o que o médico faz? Ele tenta. Enquanto a vida, ele tenta.
O médico, ele não consegue salvar a todos numa situação dessa. Mas ele tenta salvar a todos. Ele não consegue salvar a todos, mas ele tenta salvar a todos. Então assim tem que ser os pastores. Nem todo mundo que se afastar da igreja, o pastor vai conseguir trazer de volta. Mas ele tem que tentar. Como eu digo, não só os pastores, todos nós. Mas principalmente os líderes. Porque imagina você estar entristecido, você para de caminhar e um dia o teu pastor bate na tua porta. Meu pastor foi lá me ver. Olha, eu não desisti de você. Vou voltar aqui de novo, até tu voltar. Eu vou pegar no teu pé. Você vai se sentir querido, importante. Às vezes a pessoa já está destruída no meio da sua família. Às vezes é desprezada onde mora, onde trabalha. E na casa de Deus ela precisa ser amada. Ela precisa ser valorizada. É só ler o que Paulo diz quando ele compara a igreja a um corpo, lá em 1 Coríntios 12. Ele fala que aqueles de menos honra, a gente tem que dar muito mais honra para que haja unidade no corpo, para que ninguém se perca. Então todos são importantes para Deus. Então um bom pastor, ele não desiste de uma ovelha. Agora, eu já vi testemunho do pastor, um jovem se afastar, e o pastor todo domingo ir lá, e o jovem falou, pastor, não vem mais aqui não, que eu não quero saber de igreja não. Aí, nesse caso, não se há o que fazer, mas pelo menos o pastor tentou. Se aquele jovem não se arrepender naquele grande dia, ele vai ter ali, o meu servo foi atrás de você. Vai ter esse testemunho contra ele, e você mandou ele embora. Então, pastor, é isso. Quando eu era professor da escola dominical, me perguntaram, se tiver uma cesta básica na igreja, como que o pastor vai saber quem está precisando? Se informa. Seja sensível. Se eu sou pastor de uma igreja, eu sei quem paga aluguel, eu sei quem está desempregado. Se eu sei que o irmão paga aluguel e está desempregado, tem uma cesta básica da igreja, peraí. Irmão, vem cá, vamos na secretaria. Como é que está lá a tua dispensa? É isso que Deus espera, mas o pastor não. Se não me procura, eu também não quero saber. Tem pastor assim, carrancudo, sisudo. Tem outros que eu já vi pastor falando isso. Não, se precisar de alguma coisa, pode vir até nós, mas não vai ser pesado a igreja. Ué, diz que se a pessoa precisa de alguma coisa, pode procurar o pastor, mas na mesma frase ele diz, mas não vai ser pesado para a igreja. Então, irmãos, quantos não são pastores verdadeiros? A pessoa para de caminhar, não quer nada com a obra, é mais fácil julgar. Não sabe se a pessoa está ferida, não sabe se a pessoa recebeu uma seta. Quem é forte, uma seta do adversário, quem é forte espiritualmente pode sofrer calúnia, perseguições, que ele não larga Jesus. Mas tem pessoas na igreja que ainda não amadureceu o suficiente para isso. E a Bíblia vai me dizer em Romanos 14 que os fortes, Romanos 14 ou Romanos 15, que os fortes suportem a fraqueza dos fracos. Tiago vai escrever, Tiago 5, 19. Se alguém dentre vós, alguém que estava no meio, tem se desviado da verdade e alguém o converter, como que eu vou converter alguém que se desviou, que estava entre nós? Só indo atrás. Se alguém dentre nós, vou até ler aqui, ó, é só pular aqui, ó, Tiago 5,19, se algum dentre vós, aqui, ó, se algum dentre vós, deixa eu ver aqui, só um momentinho. Tiago, passei direto aqui. Agora sim. Se algum dentre vós, irmãos, se algum dentre vós, alguém que estava no meio, se tem desviado da verdade e alguém o converter, esse alguém para converter tem que ir atrás. E aí eu digo, principalmente os líderes, os pastores, os presbíteros, aqueles que fazem parte do ministério, principalmente, mas isso se aplica a todos nós, a igreja. Saiba que aquele que quiser converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu só posso resgatar alguém que se desviou se eu for atrás. Então, você que é pastor, e essa palavra chegou até você, você que é dirigente da igreja, você que faz parte do ministério, faça uma reflexão da sua conduta como ministro de Deus. A palavra ministro, na terra hoje, dá alusão a uma pessoa importante. Os ministros do governo, ministro do Supremo Federal, são pessoas importantes. Mas, biblicamente, ministro era servo. Ministro vem de mini, menor. Então, era aquele que servia.
O pastor aqui, como eu li em Pedro, é para servir de exemplo, é para cuidar. Então, meus amados pastores, as almas precisam de vocês, as ovelhas, lute por elas, não desista, porque Deus um dia pedirá conta do rebanho que foi entregue em suas mãos. Mas todos nós, mesmo que não sejamos pastores ou líderes de uma igreja, nós temos essa obrigação de se preocupar com o nosso próximo, de procurar ir atrás. O irmão sumiu, não tem uns dias que o irmão não aparece, manda um zap, vai lá visitar o irmão, mostra que para você ele é importante. E quem sabe através da tua vida, Deus vai salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecados. Deus te abençoe.